Graças a Deus nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir mais uma palavra. E essa noite eu quero convidar os irmãos, nós vamos ler o capítulo 3 de Mateus. E o tema da mensagem de hoje é: além da fama, o sucesso que realmente importa. Acompanhe comigo essa leitura e dela nós vamos tirar alguns ensinamentos para nós. Capítulo 3 de Mateus diz assim a partir do versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que estas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Feche os seus olhos, vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra, ela se renova a cada dia. Queremos te pedir o teu favor, Espírito Santo, nessa noite. Seja livre no nosso meio, para que possamos compreender os teus direcionamentos nessa noite para esses dias tão complicados, Pai. Nós declaramos, Senhor, aqui neste momento, todas as mentes abertas para ouvir a tua voz, a tua única voz, Pai. Que toda interferência do maligno, toda distração advinda de Satanás seja derrubada agora em nome de Jesus. Que possamos ter os olhos fitos na tua palavra, possamos compreender os teus tesouros, Senhor. Que a tua bênção recaia sobre o teu povo, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Esse texto, essa história e esse contexto você já conhece muito bem. É o contexto de João Batista. Eu acredito que assim como eu, quando você lê a palavra de Deus, você recebe algo diferente. Você é impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo, a compreender algo diferente da palavra de Deus. Porque é assim que ela se renova cada dia. E quando eu orava e lia esse texto, me veio do Espírito Santo duas palavras que me chamou a atenção: sucesso e reconhecimento.
São palavras do momento que não saem de moda. Se elas fossem roupa ou algum móvel, a gente podia dizer que são palavras atemporais. Vira e mexe, essas duas palavras estão na mesa de trabalho, nas reuniões de família. Sucesso e reconhecimento parece que é algo que o ser humano busca a qualquer custo. Mas o que é sucesso? Por definição, a gente pode dizer que o sucesso é a realização de um objetivo pessoal, ou uma meta previamente estabelecida e alcançada. E aí uma outra pergunta também, e o que é reconhecimento? Reconhecimento é o ato de valorizar, de apreciar no outro essa conquista. É reconhecer no outro que ele conseguiu atingir algo, sem necessariamente desejar aquilo do outro. Isso é reconhecimento. Agora, se nós fizermos um panorama dos dias atuais, nós vamos encontrar várias pessoas que tiveram essas duas coisas, não necessariamente nessa mesma ordem ou juntas. Quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, que consideramos que elas têm o sucesso e reconhecimento, nós vamos ver que também não é bem assim. Você quer ver um exemplo? Um dos precursores do advento da tecnologia, lá do século XX, foi um inventor, e ele criou cerca de 1.093 invenções, mas ele ficou famoso, reconhecido por apenas uma. Thomas Edison criou a lâmpada, que hoje a gente usufrui muito bem. E esquece, muitas vezes, de quem foi que criou. É interessante que em 1879, a primeira lâmpada que ele construiu, e depois de vários testes, ela ficou acesa 48 horas seguidas. Foi o primeiro teste dele. Naquele mesmo ano, no Natal, para mostrar a sua grandiosidade ou a sua criação, ele ilumina toda a rua em frente ao laboratório para mostrar para o povo o que ele tinha criado. Mas ele criou outras coisas também. Há uma frase que também surgiu disso, que hoje as empresas usam, que nesse momento de criação, ou durante todo o processo de criação, Thomas Edison descobriu não uma maneira de fazer a lâmpada, mas 100 maneiras de não fazer. Porque ele errou muito. E nesse processo de reconhecimento e do sucesso, a gente esquece desse detalhe. O processo de criar algo, a gente só vê o produto pronto na prateleira, mas esquece de todo o trabalho de pesquisa que esse homem teve. Há vários exemplos de pessoas como Thomas Edison que surgiram no mundo e surgem até hoje, que tiveram o reconhecimento depois de muito esforço, mas não necessariamente o sucesso veio acompanhado. Obviamente que na época dele ele foi uma pessoa de grande sucesso, mas hoje quase ninguém se lembra. A gente desfruta do que ele criou, mas quase ninguém se lembra disso. Agora veja o que lemos em Mateus 3, que é exatamente isso. João Batista tinha seguidores. Se ele estivesse nesse tempo, possivelmente as redes sociais dele, ele era uma pessoa muito influente. As pessoas o seguiam, as pessoas iam até o deserto em busca de ouvir uma palavra e ser batizado. Aqui vale uma observação: a palavra traduzida por batismo, que a gente conhece, e a gente sabe do que se trata quando você ouve essa palavra, você já entende o que ela é. Na minha época de escola, quando a gente ganhava um tênis novo do pai ou da mãe, né? A gente infelizmente sofria com o batismo do tênis, né? Vinha sempre um abençoado com o pé sujo e pisava, estou batizado. Mas batizado para quê, né? A gente sofria isso e acabava fazendo o outro, né? Consequência. Mas o fato é que a gente, quando ouve essa palavra, a gente já sabe o que ela se trata. Mas quando você vai buscar a origem dessa palavra no grego, ela tem duas palavras que significam a mesma coisa. Uma é bapto e a segunda é baptizo. Então, quando você vai buscar essa palavra no dicionário Strong, você vai encontrar lá, não confundir bapto com baptismo. Mas se você ler a descrição do significado da palavra, é a mesma coisa.
Agora é interessante que um texto antigo de um médico chamado Nicander, lá 200 anos antes de Cristo, ele escreveu uma receita na qual ele usa essas duas palavras no mesmo contexto. A receita que ele escreveu era de preparação de picles. Parece simples, né? Mas ele dizia na receita exatamente assim: o vegetal deveria ser mergulhado, bapto, numa água fervente. E somente então, depois disso, ser mergulhado, o baptizo, numa solução de vinagre. O que ele está dizendo aqui? Ambos os verbos descrevem o mergulho daquele alimento em água, em uma solução. Mas o primeiro descreve uma ação temporária. E o segundo descreve o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Então era exatamente isso que Mateus, quando ele relata a história de João Batista, que ele está querendo dizer. O batismo que João propunha para as pessoas era um batismo de transformação, não um simples mergulhar na água. Por isso que quando usada no Novo Testamento, essa palavra se refere-se com maior frequência à união, à identificação com Cristo, com o nosso Senhor nos batismos das águas. É importante isso. Em Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer em mim e for batizado será salvo. Cristo está dizendo que o mero consentimento intelectual de entender que Ele é Salvador não é o suficiente. Você precisa ter um mergulho de relacionamento com Ele. É isso que a palavra está dizendo. De haver uma união com Ele, numa simples mudança, como eu expliquei para vocês, de um vegetal. Mas é isso que o batismo tem que transformar nas nossas vidas. E era isso que Mateus estava relatando aqui. O que João pregava não era o simplesmente mergulhar nas águas. Por isso que na nossa igreja nós temos o curso de batismo, para você entender a responsabilidade, o caminho que você vai seguir a partir disso. E isso é de extrema importância, porque lá fora as pessoas não vão lembrar que você mergulhou nas águas, elas vão ver o seu comportamento. E aí vão lembrar que você batizou nas águas. É aquela famosa frase, né, que a gente sempre ouve: você não é crente? E dói isso às vezes, mas é um alerta. É por isso que boa parte das igrejas hoje, inclusive a nossa, só batiza pessoas que têm consciência do que está fazendo. E não bebês, e não crianças, que não sabem o que estão fazendo. E é por esse motivo. Mas a história de João Batista nos desafia também a repensar os conceitos de sucesso e reconhecimento. Nos convida a uma profunda reflexão sobre o propósito das nossas vidas. E o primeiro ponto de reflexão é o sucesso autêntico. Mais do que fama e reconhecimento. Multidões seguiam João Batista. Por onde ele caminhava, buscava dele, retirar dele, ou ser ouvido por ele também, a palavra e ser batizado por ele. No entanto, o que a palavra nos revela é que o verdadeiro sucesso de João não estava ligado à sua fama pelo número de pessoas que o seguiam. A busca por aplausos e o desejo de ser amado por aqueles que estavam ao redor dele não era o objetivo dele. Apesar de hoje em dia, como nós conversamos hoje de manhã, muitos pastores e pregadores buscam isso. É uma incongruência da parte do comportamento humano hoje, por parte da igreja evangélica, de achar que quem está ministrando a palavra tem que ser amado. Não, você tem que ministrar a palavra verdadeira, porque se ela for verdadeira, como dissemos hoje, nós seremos a igreja perseguida. E hoje, infelizmente, nós não vemos isso. Hoje nós não vemos uma igreja perseguida no Brasil. João estava mais preocupado era com a missão dele. E qual era a missão dele? Mateus 3, versículos de 1 a 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto.
Agora é interessante a gente pensar por que João Batista era chamado a voz que clama no deserto. Em Lucas 3, versículo 2, ele nos dá um direcionamento sobre isso. Ele diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu vou ler o versículo 3 também. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. O que Lucas está relatando aqui parece uma incoerência, né? Porque ele diz nessa passagem, e interessante o que nós lemos ali, é que haviam 2 sumos sacerdotes. E não há 2 sumos sacerdotes na palavra, é só nesse momento. Então o que Lucas está fazendo aqui, ele está denunciando o sumo sacerdote. Porque em toda a história do Antigo Testamento, você não vai ver 2 sumos sacerdotes. Você vai ver apenas um, mas nesse momento, Lucas denuncia. Existem 2 sumos sacerdotes aqui. Então o que Lucas está fazendo é denunciar Anás e Caifás. E o que eles estão fazendo? Eles estão criando o que hoje a gente chama de nepotismo. Eles estão fazendo, Anás havia transformado a posição religiosa que ele tinha num patrimônio familiar. Recentemente, a gente tem acompanhado hoje, conversamos sobre isso de manhã, uma igreja aí, acho que no estado de São Paulo, né, que há uma divisão tremenda. Nós estudamos Romanos e vimos o quanto Paulo anunciou que não tragam a discussão dentro do contexto religioso para juízes, e é o que está acontecendo hoje, em pleno 2025. Parece-se que a palavra se perdeu, parece que deixaram de lado a Bíblia para usarem o que Anás havia feito com Caifás, de trazer aquele patrimônio que não é dele, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Deus, do Senhor Jesus, e transformar isso num castelo. É triste. Caifás era escolhido de Anás, mas ele não era escolhido de Deus. O escolhido de Deus para ser o sumo sacerdote era para ser João Batista, que era da linhagem sacerdotal. Também uma comunicação de Deus naquele tempo com o povo. Aliás, nesse momento da história, a Arca da Aliança também não está lá com Anás e Caifás. Nesse momento da história, o João Batista vai para o deserto, e o que está acontecendo ali é que Deus saiu do templo e se move para o deserto para usar o seu servo João Batista como a voz que clama no deserto. Por isso que a gente chama que é a voz que clama no deserto, porque é a própria voz de Deus clamando no deserto. O João Batista sabia que o papel dele não era o papel principal na história do Evangelho, na história de Cristo. João Batista tinha em mente, tinha entendido isso, que o papel dele era secundário em tudo isso. Ele sabia que ele não ia levar o protagonismo da história. Ele anunciava a chegada de alguém muito maior. Ele não se apegou aos holofotes, mas direcionou a atenção para Jesus. E aí é uma pergunta para mim e para você: para quem os holofotes da sua vida estão sendo direcionados? Para você mesmo ou para Jesus? Quando as pessoas olham, elas veem você ou elas veem Jesus através de você? É importante a gente refletir nesses dias. Segundo, a humildade, a marca de um verdadeiro líder. Se existia alguém dentro disso tudo que a gente está falando, que podia se vangloriar, era o tal do João Batista. Ele era primo de Jesus, somente isso. Ele era primo de Jesus. Pensa, você ser parente de Jesus. A gente vê, infelizmente, hoje profetas dos dias atuais que revelam CPF, placa de carro e batem no peito com tanto orgulho. É tão triste isso, porque não é disso que o povo precisa.
O povo precisa da sã doutrina. Ou seja, o João Batista tinha tudo para se achar, talvez, a quarta pessoa da Trindade. Mas ele não fez. João 3,30, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Martinho Lutero também, ao comentar esse versículo, ele vai dizer que um líder cristão deve ser como João Batista, sempre pronto a diminuir a si mesmo para que Cristo possa aparecer, ou Cristo possa crescer. Nós temos que estar pronto, irmãos. Não é sobre estar no holofote da vida. Obviamente que quando você serve mais, você se dispõe mais à obra de Cristo e fazer a obra, as pessoas vão te olhar diferente. Mas que isso não seja algo que cresça no nosso coração humano. Nós precisamos entender que Cristo deve aparecer e não nós. Quando falamos aqui sobre liderança, nós não estamos falando sobre também só o contexto da igreja. Nós estamos falando também da liderança da sua casa. Somente com oração, leitura da Bíblia e estudo é que você vai se tornar um líder lá fora que as pessoas vão te admirar e não um ditador que as pessoas vão te temer. A gente precisa entender que criar essa expectativa nas pessoas gera sim uma expectativa no sentido de que as pessoas querem ouvir você falar de Deus, te respeitam pelo aquilo que você carrega e não pelo aquilo que elas temem. Esses dias lá no trabalho, a gente conversando com um colega, e houve uma troca da nossa supervisão, e o colega falou assim: o supervisor novo, a gente respeita porque a gente teme, não porque a gente encontra nele uma influência. E é triste isso, porque dentro do ambiente corporativo, as pessoas acabam não fazendo o melhor de si. Acabam fazendo de qualquer jeito, simplesmente para cumprir aquilo que lhe foi dito. Mas quando a gente entende que a gente trabalha por algo maior, a gente vai fazer com todo amor. Então, precisamos buscar uma liderança pura e humilde, como João Batista tinha. Ele tinha sim as pessoas. Imagina você num ambiente que ele estava. Não tinha rede elétrica, não tinha internet, não tinha nada. As pessoas iam atrás dele. Isso no coração dele podia crescer, porque o ego humano ele é corruptível. Ele torna o humano fácil de ser manipulável. Mas ele tinha plena certeza da sua missão. O terceiro ponto aqui é o serviço, o propósito da vida. Em Mateus 3,4 diz assim: as roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A vida de João Batista, ela foi marcada pelo serviço. Ele viveu no deserto uma vida simples, austera, não tinha regalias. Não diz nem se ele tinha parada para dormir. E viver no deserto, você sabe, hoje é muito fácil a gente ter as informações, é frio bastante à noite e é muito quente durante o dia. William Barclay, que é um teólogo, ele diz assim em seus comentários sobre o Evangelho: destaca que o serviço de João Batista era um chamado à ação. Ele não contentou apenas em pregar, mas também praticou o que pregava, vivendo a vida de santidade e renúncia. E aí é um ponto crucial também para a gente refletir. Será que o que eu prego eu estou vivendo? Tudo bem, não é fácil, eu concordo com você, nós estamos nesse mundo, o estresse, nossa agenda corrida, todos os nossos compromissos de família, escola, trabalho, igreja, tudo isso às vezes nos tira e nos faz esquecer por algum instante que qual é o nosso principal propósito na vida? Você, via de regra, vai ganhar dinheiro, vai casar, vai ter filhos, vai ter netos, isso tudo é bênção. Mas o propósito da vida não é só isso. Não é só sobre isso. É também, mas não é só sobre isso. É necessário que possamos refletir nisso, porque, caso contrário, ao invés de desfrutar de uma vida alegre, uma vida de comunhão com Deus, nós vamos viver uma vida doentia, de estresse,
de crises de ansiedade, todas as dores físicas e psicológicas que esse mundo nos oferece. A maioria das pessoas que hoje sofrem com crise de ansiedade é porque esperam num futuro que elas não sabem se vão alcançar. Esperam no trabalho, esperam no dinheiro. Tudo bem, a gente levanta cedo, amanhã a maioria ou grande parte de nós vai levantar cedo para ir trabalhar, para mais um dia de luta. E isso também faz parte do propósito, mas não é só sobre isso. Como diz em Eclesiastes, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Quarto ponto, a morte como testemunho. Muitos podem pensar que o sucesso e reconhecimento só vai trazer benefícios, só vai trazer coisas boas, somente depois de alcançar sucesso em determinada área, que a pessoa acha que daí ela vai ser feliz. Somente consegue enxergar que a partir do momento que ela alcançar determinada coisa é que ela vai ser feliz. Na realidade, muitos estão correndo atrás de uma roda igual um cachorro, que quando a roda para, ele não sabe o que fazer. Só sai latindo atrás da roda, do pneu. E quando para, não sabe o que fazer. Quando a maioria de nós aqui éramos crianças e nós vemos isso nos nossos filhos, a gente chorava, pedia para a mãe um brinquedo e quando ganhava, 5 minutos. 5 minutos você brinca e larga lá. Hoje a gente vê isso com as nossas crianças. Brigam, bate o pé e quando a gente dá, no máximo uma semana e depois esquece. Assim também às vezes é conosco. A gente esquece disso. O que se for obter reconhecimento, seja de quem for, também se sentirá mais realizado. A gente espera que as pessoas nos reconheçam no trabalho. A gente busca isso também. Isso é do ego humano, isso é do natural do humano. Mas não é isso que a história de João Batista nos apresenta. A morte de João, ela foi trágica. Você deve conhecer. E também é um testemunho poderoso de fé. Ele diz assim, um capítulo adiante, em Mateus 14, de 6 a 12, ele diz assim: no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem, que a levou à mãe. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Você já deve ter entendido que o verdadeiro sucesso não está ligado à fama e à riqueza. O verdadeiro sucesso não é sobre isso. O reconhecimento das pessoas pode ser bom para o ego humano, mas também é algo tão fútil. Porque a pessoa pode te fazer um elogio e, na verdade, ela não está sendo sincera no elogio. Ela pode estar inflando o seu ego porque ela sabe que você é carente de reconhecimento e você vai ceder o que ela pedir. Nenhum dos apóstolos teve um fim glorioso. Pegue a história da igreja primitiva, você não vai ver um que saiu impune, que saiu da forma como a gente imaginaria que eles pudessem ter saído. Todos eles foram perseguidos e mortos. Todos eles. E isso já acontece hoje em muitos lugares, não com apóstolos, mas se você disser que é seguidor de Jesus, a sua vida vira de cabeça para baixo. Isso acontece hoje em muitos países. O sucesso autêntico está em cumprir a vontade de Deus. O único que é merecedor disso. Esse é o sucesso autêntico. Não importa se as pessoas hoje não reconheçam o trabalho que você faz na obra, ou se você faz de uma forma mais quietinha no seu canto, lá no seu trabalho, ministrando a palavra, levando alguém, orando por alguém.
Tudo isso a igreja em si não está vendo, mas há alguém muito grande, muito maior, que João Batista declarou que ele não era digno de levar as sandálias, que está reconhecendo em você isso. Então não pare de continuar orando, não pare de continuar evangelizando. As pessoas que você conhece, você vai alcançar, e somente você pode alcançar. Talvez elas nunca entrarão pela porta da igreja para ouvir um louvor maravilhoso que a gente ouviu. Talvez nunca entrarão para a porta de igreja para receber uma oração, mas elas estão dependendo e esperando da sua oração. Pessoas que você menos espera estão contando com você. E no céu você será aplaudido de pé. O sucesso autêntico está em contribuir com a vontade de Deus, de servir os outros com humildade e permanecer fiel a Cristo, mesmo diante das aprovações. Seguir Jesus, ser evangélico, ser cristão, não é fácil. Se você for um cristão autêntico, como a gente falou hoje, você vai ver que é difícil pra caramba ser cristão hoje em dia. É difícil você deixar as coisas deste mundo, de buscar as coisas, e como existe o louvor, viver a minha vida, gastar a minha vida para Ele. Muitas pessoas não entendem isso. Só quem ama a Cristo, ama a palavra, vai compreender o que é gastar a vida para Ele. E não se trata-se de ter reconhecimento aqui nessa terra. Via de regra, a gente tem que esperar é não ter. Via de regra, o cristão tem que esperar é a prisão e não os holofotes. Via de regra, o cristão tem que esperar é ser perseguido. Porque aí é que vão se separar, como João Batista, como Mateus relatou. A paz já está na mão do Senhor. A gente tem visto algumas coisas acontecerem no mundo que não deveriam assustar a maioria dos cristãos, mas é muito comum a gente ver cristãos por aí perplexos com o que está acontecendo. Mas se você voltar para a palavra, você vai entender que tudo isso é necessário que aconteça. É necessário, porque é a preparação da volta do Senhor Jesus. E como o texto diz, Ele está com a pá, o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, toda árvore que não der bom fruto, que árvore é essa? É a minha vida e a sua vida. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Queridos, o inferno é tão real quanto o céu. Nós falamos hoje aqui pela manhã. A palavra de Deus, ela é boa, ela é agradável, você consegue retirar qualquer recorte dela, mas ela também é um remédio amargo. Ela também é um remédio que cura. A gente só consegue dar conta, talvez, que a vida é um sopro quando a gente vai no velório de alguém. Quando a gente está na famosa Urbã, com uma pessoa conhecida, ou até mesmo acompanhando alguém que está passando por essa situação, um parente de alguém do trabalho, ou algo assim, a gente percebe que, a gente se dá conta, na verdade, que a vida é um sopro. Amanhã nós, pela misericórdia de Deus, estaremos aqui reunidos de novo, e semana que vem, mais um dia, Ele voltará, individualmente ou coletivamente. Por isso que nós precisamos refletir muito nessa palavra. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Reflita nos frutos que você tem dado. Nós não somos perfeitos. Nós somos uma igreja cheia de pessoas imperfeitas. Bem-vindo. Estamos todos no mesmo barco, crescendo, aprendendo, tentando compreender um ao outro, orando uns pelos outros, fazendo com que Cristo se revele na minha vida, na sua vida.
torcendo para que você conquiste as coisas desse mundo, mas saiba, não é só sobre as coisas desse mundo, é sobre algo maior, sobre algo que nós vamos viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Que possamos então, como João Batista, direcionar nossas vidas para o serviço a Deus e ao próximo. Que a humildade seja a marca registrada e que o amor de Cristo seja o motor das nossas ações. Amém?